Olá pessoal, hoje na nossa disciplina de informática básica a gente vai estudar rede de computadores, certo? E aí, além da rede de computadores, a gente vai ter uma visão geral sobre internet e sobre segurança da informação. O objetivo dessa aula é conhecer os conceitos básicos de rede de computadores, conhecer o conceito de internet e dar uma visão geral sobre os conceitos de segurança da informação. Bem, de que é uma rede e de que tipo de rede nós vamos falar, certo? A rede de computadores que a gente vai tratar ela consiste em pelo menos duas máquinas, certo? Dois ou mais computadores, e hoje em dia os autores incluíram aqui outros dispositivos, porque hoje em dia a gente pode ter, por exemplo, smartphones, tem os objetos, né, que podem estar conectados à internet também, tu pode ter uma câmera, pode ter um carro também. Hoje em dia os carros podem estão trafegando na rua, mas eles podem estar conectados à rede também. Então consiste de dois ou mais computadores e outros dispositivos interligados entre si, de modo a poderem compartilhar recursos físicos e lógicos, os quais podem ser dados, impressoras, mensagens, etc. Aí observa só que o autor falou que eles vão compartilhar recursos físicos, né? Eles podem compartilhar recursos de hardware e, lógico, recursos de software, né? Então, entenda esse lógico aqui como os programas que podem ser compartilhados também, assim como dados também, né? Certo? Então, aqui nós temos uma imagem que mostra alguns usuários conectados em rede, né? Então, esse usuário está conectado nesse usuário, se conecta nesse outro, esse aqui se conecta nesse, e aí acaba que todos eles estão interligados nessa grande teia aqui. Então, um exemplo. Mais exemplos de rede aqui, ó. Uma rede ponto a ponto de apenas duas máquinas, uma ligada à outra. Aqui tem um exemplo um pouco maior, né? Aqui embaixo temos uma rede menor, que essa rede menor ela sai, né, digamos assim, para a internet. Aí do outro lado aqui nós temos um outro servidor. Esse servidor ele tem uma fonte de dados aqui, esse servidor se conecta na internet também. Então é possível esses caras aqui se conectarem a essa outra máquina e eles conversam entre si, que estão na mesma rede. Essa rede, né, que eles chamaram aqui de nuvem, denominaram uma nuvem, esse conglomerado de outras redes aqui. Aqui nós temos uma rede já local, né? Esses dispositivos aqui estão ligados através de um dispositivo central aqui, um objeto central, e esse cara aqui, quem está gerenciando essa rede, né, através desse cara, é esse servidor aqui. Tá? Já já a gente vai ver o nome desse equipamento aqui. Como os dispositivos vão compartilhar recursos? Já que eles vão compartilhar recursos de hardware e de software, como é que eles vão fazer para compartilhar esses recursos? Para que eles possam compartilhar recursos, eles vão usar o meio de transmissão. Tá? O que é o meio de transmissão? É a conexão física entre as estações de rede. Elas vão diferir com relação ao potencial para conexão ponto a ponto ou multiponto, tá? A limitação geográfica, ou seja, a distância entre as estações de rede, a imunidade a ruído, ou seja, entenda ruído como interferências, tá? Que vão atrapalhar a qualidade do sinal, o custo, disponibilidade de componentes e a confiabilidade, ou seja, quanto confiável vai ser aquele meio para trafegar dados entre eles. Aqui nós temos alguns exemplos de meios de transmissão. Aí nós temos aqui micro-ondas, tá? E aí quando os dados são trafegados com micro-ondas, não pode haver barreiras entre os emissores. Ou seja, o dado parte de um ponto A até chegar no ponto B, certo? E aí não pode ter nenhuma barreira entre esses dois pontos. Eles têm que ser sem nenhum tipo de obstáculos, tá? E aí acaba sendo um problema, né? Dificilmente se consegue não ter obstáculos. Um outro exemplo seria o via satélite, que utiliza essas micro-ondas, tá? O satélite ele funciona como se fosse um repetidor do sinal das micro-ondas. O problema de se utilizar, né, esse meio via satélite são os problemas nas constantes mudanças de comportamento atmosférico, certo? Um outro meio
nós temos aqui a fibra ótica. Essa fibra ótica ela vai funcionar através de luz, né? É um meio, o meio físico que ela utiliza lá é uma fibra de vidro, e aí a luz é transformada, o dado é transformado em luz, e aí ele vai refletindo dentro da fibra, através dessa fibra de vidro, né? Aí nós temos aqui um cabo coaxial, que é um cabo construído por um condutor interno, envolvido por um condutor externo, e por sua vez é circundado por outra camada isolante. Para quem não lembra aí, para quem não sabe o que é um cabo coaxial, a gente ainda usa esses tipos de cabo, certo? E um exemplo disso é nas televisões, as antenas de TV. Geralmente elas têm lá um cabo coaxial. Aí nós temos aqui o par trançado, certo? São dois condutores de cobre trançados de forma a reduzir o ruído, né, e manter constantes as propriedades elétricas revestido em material isolante. O par trançado, o que aconteceu com o par trançado? Por que ele é denominado dessa forma? Os engenheiros perceberam que quando eles pegavam os fiozinhos lá, né, imagina aquele cabo de rede que está lá atrás do teu computador, aquele cabo azul, dentro dele tem vários fios de cobre, né? E aí antes, esses fios eles não eram trançados, e aí havia uma perda de pacote muito grande, uma interferência magnética entre os fios, que acabava atrapalhando os dados, né? Ou seja, muitos ruídos. E os engenheiros perceberam que quando eles trançavam os pares, havia uma melhora na qualidade do sinal. E aí por isso que os pares são trançados, tá? São os condutores de cobre trançados para reduzir o ruído, reduzir as interferências, e assim o dado trafega melhor, mantém a qualidade do dado, né? Aqui nós temos a imagem do cabo coaxial, tá? A fibra, um exemplo de fibra ótica, que é aqui nas pontas para exemplificar a luz, ó. Então a fibra ótica o dado é transformado em luz, certo? Aqui o par trançado que eu estava comentando com vocês, aqui as terminações do cabo, é possível ver os fios e os pares trançados aqui, tá? Extensão de acordo com a extensão territorial, mudará a classificação da rede? Esse ponto aqui a gente vê já no próximo vídeo, para esse aqui não ficar tão grande.